o ouro, ele tem um suporte de preço. Por que ele tem um suporte de preço? Porque num determinado preço, o custo de produção, o custo dele ser usado na indústria, o custo de alguém comprar uma corrente para dar para a esposa, faz com que ele tenha um limite máximo de perda. Então, a volatilidade do ouro, ela acontece quando ele sobe. Ouro caindo, ele tá ficando cada vez mais barato. Chega uma hora que ele não tem mais para onde cair. Certo. O Bitcoin ele não tem valor intrínseco em dólar. O Bitcoin ele não tem um ativo lá dentro. Ele tem todas aquelas 5 características maravilhosas, divisível, transferível, tal, mas ele não tem um ativo lá dentro. Se algum dia o Bitcoin virar a moeda global, então ele vai ser o próprio ativo. Então o Bitcoin em Bitcoins tem valor intrínseco. Ele poderia ser um colateral, se o mundo cotasse as coisas em Bitcoin. Mas como o mundo cota as coisas em dólar o Bitcoin não tem um valor intrínseco. As pessoas ficam muito bravas com a gente, comigo e com o Fá quando a gente fala isso. Mas o fato é o seguinte, não tem um valor residual. Não dá para você liquidar o Bitcoin hoje, o que sobraria? Tem empresas no Brasil hoje, tem uma construtora que é listada em bolsa no Brasil hoje, que ela tem em caixa mais do que ela está valendo na bolsa. Como ela dá prejuízo e tal, o pessoal acha que ela vai valer cada vez menos. Então, se você fechar essa empresa hoje, ela vale mais liquidada do que negociando na bolsa. O Bitcoin não. O Bitcoin não. Então, quando houver, não é se houver, quando houver essa crise de liquidez em que o dólar vai se desvalorizar muito, porque os ativos vão se desvalorizar, como o Bitcoin é um ativo altamente especulativo, ele vai se desvalorizar e ele vai se desvalorizar mais agressivamente do que todos os outros ativos, porque os outros ativos ainda têm um valor residual em dólar e ele não possui. Então, a mesma coisa que fez ele subir exponencialmente muito, muito rapidamente, também o fará cair muito rapidamente. Além disso, as pessoas dizem, porque o Bitcoin ainda é muito novo, ele tem poucos anos, ele ainda vai ser testado e tal. Ele é mais velho que o WhatsApp, gente. Ele é muito mais velho que a inteligência, o chat GPT. Ele é muito mais velho que muitas outras coisas. E aquilo pelo qual ele foi feito, que é ser usado como moeda, não foi. Ele venceu, digamos assim, em algo que não era para ele ter vencido, que é na especulação. Então hoje o Bitcoin ele é um ativo especulativo, porque supostamente ele é capaz de te proteger de um tipo de risco. Na última queda, na época da pandemia, que caiu 60% em 2 meses, 3 meses, 70% das pessoas não venderam? Mas não precisa vender 70%. Mas quem que basta 5% vender, o preço cai, todo mundo prejuízo. Ponto, mas assim, o preço varia suficiente para que ele não possa ser considerado um ativo de reserva. Mas daí a gente já conversou da outra vez. Eu concordo que ele tem a variação, tem a ver com o fato de alavancagem e especulação. Mas tem também a galera que não vende. Uma das características do mercado especulativo é que ele cai com pouco volume. Se caiu com pouco volume, tinha pouco suporte na compra. Que ainda há pouco volume de dinheiro negociado em Bitcoin no mundo. Digamos assim, se todo comparado mundo... Pensa o seguinte, se todo mundo Fiat quisesse vender, seria pior, não seria? Seria. Então o teu argumento já furou aí. Pô, caiu com pouco... Caiu e 70% não venderam. Ainda bem, né? Imagina se mais gente fosse vender. Tava pior a coisa. Que é mais assustador. Então, assim, o Bitcoin ele vai passar por esse dia, por essa crise. Depois ele vai ser testado. Eu prefiro, para comprar um ativo, para achar que tá no fim, que todo mundo liquide a posição. Se muita gente não vendeu, tecnicamente a posição tá mais arriscada ainda. Eu quando eu quero comprar alguma coisa, eu quero julgar se o mercado tá barato ou não, além de eu fazer o valuation, vamos ver tecnicamente, os principais compradores já venderam? As principais pessoas na prejuízo venderam? Não. Tem um monte de gente que ainda está no prejuízo e não liquidou. Pô, a hora que esse cara liquida e joga a toalha, putz, é um potencial vendedor a menos. Agora eu vou comprar. Você falasse para mim, 80% das pessoas com Bitcoin devolveu isso aí. Pô, devolveu e já caiu 60%, pô, então tem menos gente para devolver. Agora eu vou comprar. Entendeu? Não, mas em nenhum momento foi vendido o Bitcoin na mesma Por isso que o risco está grande. Não, por isso que elas ganharam dinheiro. Não são especulações. Mas esquece o passado. Não se faz mercado olhando o passado. Foi lá.
Você olha o passado para você decidir daqui para frente. Quando você entra no... Se você está com Bitcoin hoje, teu risco é no preço atual. Sim. Amanhã mudou, você tem quer que olhar... mostrar aquele gráfico? Será que a gente consegue colocar Pode, aqui um pode. gráfico? Vamos lá, pega o enviado? celular aí pra mim, por favor. Então, assim, Isso aí o passado é o passado. Certo. O Vamos máximo, falar que, do- o vamos máximo falar do- que ele serve para você... O Bitcoin é uma alternativa pro Drex. É para você pensar no que você vai fazer no futuro. Entendeu? Mas teria que ser o Bitcoin numa outra camada, numa camada Lightning. Por quê? O Bitcoin propriamente dito, ele é muito lento para ser transferido, ele é muito caro de ser transferido, porque o bloco é muito grande, ele dá muito trabalho para você fazer a prova. Então você teria que ter isso. Os Bitcoins depositados nas instituições e você negociando um Bitcoin sintético, digamos assim. Uma conta corrente de Bitcoin. Uma moeda lastreada de Bitcoin. Pode ser no próprio... Pode chamar Bitcoin mesmo. Qual que é o gráfico? É isso aí. É esse mesmo. Esse mesmo? Esse mesmo. Bom. Então ele pode... Não tem problema se o nome do que você estiver pagando, comprando e vendendo for Bitcoin. O importante é que se você comprar alguma coisa em Bitcoin e o cara receber, que você não faça essa transação no bloco. Porque no bloco é muito ineficiente. O bloco é extremamente eficiente para negócios grandes que você precisa registrar, que você precisa deixar um rastro. Mas para comprar um café, não vale a pena você usar o bloco. Porque leva no mínimo 10 minutos, custa no mínimo X dólares. Sim. Então, é melhor que o banco faça como faz hoje. Ele digita um número que está na tua conta lá, que ele diz que tem reais, mas não é reais de verdade. É, na verdade, um real fictício. Então, se no futuro... E assim, eu acho que Bitcoin ele é meio que religião hoje, assim, no sentido de que é uma minoria intransigente. E isso é uma exigência que o Taleb traz para que alguma coisa seja antifrágil. Tem skin in the game. É que você tenha um público que seja intransigente, não queira vender, que seja realmente mão de diamante. Porém, da mesma maneira, se a população não aceitar, se não der certo, aí não tem o que fazer. Ó, já tá na tela aqui, Faca. Vamos lá. Eu tava olhando aqui também para... isso aqui é a trajetória do Bitcoin. Por que eu gosto de olhar um gráfico em escala logarítmica? Porque a escala logarítmica ela reflete a variação, ela faz Da a escala riqueza, né? em variação percentual, não em variação absoluta. Então você tem aqui, ó, de 0,1 para 1, você tem 10% de alta. Mais 10%. Não, 10 vezes. Mais 10%. 10 vezes, perdão. Isso. 10 vezes. Que seria 1000%, né? 1000%. Mais 1000%. Mais 1000%. Mais 1000%. Mais 1000%. Mais 1000%. Então, o que fica aritmeticamente igual é a variação percentual. Certo? A variação nominal, ela está exponencial. E a variação relativa é que está aritmética aqui. Certo? Então, você consegue enxergar o tamanho dos movimentos. Esse último movimento do Bitcoin é isso aqui, ó. Esse último que veio chegou a 15 mil, né? 15 mil. Ou seja, quando eu falo para as pessoas, eu acho que pode chegar em 15 mil, olha quanto do movimento do zero, olha quanto veio do zero. Aqui era zero, valia 1 centavo de dólar. Aqui valia 100 dólares, né? Um pouco menos. O máximo aqui foi 10, 12 dólares, sei lá. Depois caiu. Quer dizer, uma correção que eu espero para o Bitcoin para 15 mil é só cair isso aqui. Não estou nem falando disso aqui, estou falando disso aqui. Geralmente um movimento de tendência, né? Deixa eu até falar aqui. Uma queda de 80% seria só isso. Só isso aqui. O negócio pode cair 80% várias vezes. Aqui, quantas vezes ele subiu 100%? 1000%. 1000% aqui, depois subiu mais 1000%, mais 1000%. Tá subindo. Ele subiu 5 vezes 1000%. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 1000% ele subiu. Exatamente. Certo? Então, uma coisa que subiu 6 vezes 1000%, eu dizer que pode cair 80%, 90%, é fazer só isso. O próprio Renato também acha que, pelo tanto que subiu, seria aceitável uma queda significativa. Então, e como você teve um movimento que quem estuda mercados líquidos sabe que os mercados líquidos seguem padrões. Esse gráfico aqui do Bitcoin, mas ele pode ser de qualquer ativo. Você pega qualquer ativo líquido, tem esse padrão de preço, ondular, certo? E geralmente, quando ele completa uma sequência, ele tem que, para você subir mais assim, você tem que passar por uma correção,
para baixo, Aham. de que corrija uma parte da queda, para que você continue subindo. Então, eu prefiro esperar, como você está no fim de um ciclo, por esse modelo, Sim, sim. prefiro esperar a correção. Não, então, eu não eu só sei se vem falei até que- aqui, se vem até aqui, não sei. Não, eu vou só falei esperar. que do 5 ali pro 4, quando caiu, essa queda, nessa queda... Foi de 70 mil para 15 mil essa queda. Então, nessa queda, 70% das pessoas não venderam. Pois é. E aí, eles seguraram sabendo, eles acreditam nos fundamentos do Bitcoin. Ótimo. Agora, então, a aí maioria das mais pessoas gente- que tem aí- Bitcoin não peraí, são aí mais especuladores. gente não eram subiu, aí mais especuladores. gente comprou aqui, certo? Então agora você Não, tá a todo galera mundo que comprou, Não, que é pensa. especulador Você e falou tal. que nessas correções poucas pessoas venderam. Sim. O que corrobora isso aqui. Quando você tem esse tipo de padrão, você tem muita gente. Aqui você não tem interesse nenhum. Tá? Subiu sem interesse. Não tem interesse. É um negócio desconhecido e tal. Ninguém falava de Bitcoin aqui quando ele foi de 1 centavo para 10 dólares. Mas ninguém nem sabia disso aqui. Isso aqui é 2012, 13. Aí quando ele foi para cá, ele subiu rápido. Ainda tinha pouca gente falando dele. Certo? O pessoal começou a falar dele quando ele chegou aqui em 10 mil, nessa queda. Depois ele foi até aqui. Quando ele veio para cá, já tinha mais gente participando. Caiu para cá com pouca venda, certo? Agora a participação dele começou a subir muito aqui. Aqui hoje, tá todo mundo falando dele aqui. Sim. Banco Central não, tem BlackRock, não sei o quê. Um monte Estados de gente. Unidos, China, tudo mais. Então tá todo mundo falando e todo mundo comprando. Certo? Só que, geralmente, esse tipo de onda, onde todo mundo pula para dentro, é a última. Quando todo mundo... Assim, até o motorista de táxi. Hoje eu vi lá, o Avelino postou lá que tinha até mulher de OnlyFans, né? Mulheres da a vida. Beisola lançou lançando a Bitcoin dela. então, Lançou, quer dizer, virou uma febre isso aí. Então, é condizente. Se você estuda a psicologia social por trás do movimento especulativo, geralmente na última onda, o motorista de táxi, Todo mundo a entra memeira... e é onde menos ganha dinheiro. Ou seja, esse movimento aqui, provavelmente, muita gente vai perder dinheiro nele. Sim. E eu quero ver a correção, quero ver para onde vai, se houver uma correção, quero ver para onde estabiliza. E correção tem sempre duas pernas de Não, queda. mas aí... 1, 2, 3. Eu preciso ver as duas pernas. Novamente, é a mesma coisa. É correção no curto prazo, no longo prazo Mas uma sobe correção de de 90%, e aí? Quem que aguenta? Aqui, uma pequena novo. correção disso 70% aqui. que não vendeu. Vou te falar para você. A gente vai fazer um episódio. Aí só que dessa vez, Depois, fala. dessa vez nós vamos corrigir. Quando você tem, você vai corrigir esse movimento inteiro agora. Então você pode vir até aqui. Nossa, aí é muito, hein? Você pode vir até S4 aqui. Aí não é 15 mil. Aí é aqui, ó. Ainda É duas mais, quedas de 90%. Pô. Ainda mais se a gente tiver essa crise do dólar, né? Porque vai faltar dólar, o pessoal vai precisar vender tudo que é ativo. Não, eu entendo que a crise de liquidez vai fazer o pessoal se livrar Então, assim, das reservas eu do diria Bitcoin. para você que a 100 mil reais, 100 mil dólares, o Bitcoin, assim, é muito pouca vantagem de você ficar com toda a sua vida nisso. Vende, deixa dinheiro aplicado a 5% e pronto, fica esperando. Já vende uma parte do que tem, vende um terço da carteira, vende metade, sei lá. Sim. Boa. E A BlackRock tem bastante, você falou, né? Mas ele é especulador. Ele vai entrar e vai ver. O fato desses caras estarem aqui é muito perigoso para o longo buy and hold de Bitcoin. Certo. Porque esse BlackRock é um cara que entra para especular. não tem amor a nada. Esse cara, para decidir vender, é um pulinho. E ele tem muito. O especulador ele é alavancado. Esse cara, para decidir vender, ele tem muito. Aí imagina se ele comprou demais. Se de repente ele decidir vender tudo que ele comprou, ele pode empurrar, ele sozinho, ele e caras especuladores, pode empurrar o mercado para cá e ainda não conseguir vender tudo. Sobre isso? O Michael Saylor, ele é um cara maverick, né? Assim, ele tá fazendo uma aposta binária no Bitcoin. Então, assim, quando as pessoas falam, é um esquema Ponzi, pode não necessariamente ser um esquema Ponzi, porque as pessoas estão conscientes do que está acontecendo. Mas ele tá pegando dinheiro em dólar e tá comprando em Bitcoin. Se faltar dólar e o Bitcoin cair muito, então em algum momento ele pode ficar insolvente porque as dívidas vão começar a vencer. O problema do Bitcoin é ele perder a moda. Vou dar um exemplo. Em 1990 nós tivemos o confisco da poupança pelo Collor, lá em março lá de 90. O que aconteceu? Faltou liquidez, faltou dinheiro, cruzeiros lá, cruzado lá naquela época.
O carro mais caro do Brasil, mais legal do Brasil, era o Cadete GSI branco conversível. Ele custava 70 mil dinheiros lá antes do confisco. Com o confisco, todo dia depois do confisco, durante 2, 3 semanas, a bolsa já abria em circuit break de baixa. Tinha um negócio, que era um negócio já na mínima e já fechava o pregão. O pessoal ia embora, no dia seguinte abria circuit break. A bolsa caiu tipo 90% em 2, 3 semanas. O mesmo carro estava sendo vendido 2, 3 semanas depois por 15 mil dinheiros. Era 70 mil. Então, isso vai acontecer com Lamborghini, vai acontecer com Rolex. Toda essa galera que está sinalizando riqueza, que está vivendo a vida louca, só se vive uma vez, meme coin, essa galera vai precisar vender seus ativos para pagar as contas. Então, os ativos, relógio, esse tipo de coisa que cai muito em dívida, com certeza vai ficar muito barato. Por isso que eu tô dizendo, tem que ter austeridade e guardar dinheiro, porque vai fazer ótimos negócios nos próximos anos. Mas guarda onde? No Treasury, numa carteira 360. É isso que eu ensino. Uma carteira, ela tem que ter 5 passos. Primeiro, diversificação barbell. A maior parte do dinheiro em algo ultra conservador. Se a sua carteira for só real, se não tiver uma carteira global, deveria ter, mas se for só real, Tesouro Selic. É o título do governo federal pós-fixado. Ele é pós-fixado, ele é vencimento curtíssimo, assim. Então, ele não tem problema. Se o juro subir, ele rende até mais. A menor parte do dinheiro dessa diversificação barbell, aí tem que ter ativos de risco mesmo. E aí o que você vai fazer? O segundo passo chama balanceamento dinâmico. Você vai usar essa taxa de juros que fica subindo, a bolsa cai, o CDI sobe, aí a taxa de juros cai, aí a bolsa sobe, o CDI cai. Você usa esse zigue-zague a seu favor para ir balanceando. Então, como a gente não sabe quando vai ser a crise, você está nessa condição. O terceiro passo é escolher bons ativos, que a gente chama de buscar valor. Então, você vai comprar uma carteira de ações, não vai comprar Magalu, não vai comprar Ambipar, não vai comprar a empresa que tem endividamento, que não tem margem de lucro. Você vai comprar uma exportadora, uma Klabin, você vai comprar, sei lá, um Banco do Brasil, o Itaú, você vai comprar bons ativos. O quarto passo para uma carteira 360, uma carteira antifrágil, ela tem que ter opcionalidade. Que significa o quê? Aqueles ativos de risco que tem na tua carteira, eles, se subirem, eles têm que subir muito. Eles têm que ser ativos que podem subir muito. Por exemplo, o Bitcoin, ele tem opcionalidade. Então não é que você não pode ter Bitcoin na carteira. Você não pode ter 60%, 70% de Bitcoin na carteira, porque vai vir essa crise aí e você tá ferrado. Se você tiver 5%, 10% de Bitcoin na carteira, não tem problema nenhum, porque se ele for para 150 mil, ótimo, você vai lucrar mais, vai até realizar um pouco de lucro. Se ele voltar para 15 mil, você vai comprar ele de volta e beleza. E o quinto passo, depois de adicionar opcionalidade na carteira, e caixa é opcionalidade. Porque na crise, caixa é a melhor coisa do mundo. Você vai poder comprar a mesma coisa que custava 10 por 2, por 3. E o quinto passo é repetir e melhorar. Repetir e melhorar. Por quê? O cara que tem 3 mil reais hoje, ele vai... Tesouro Selic, 70%, 80% do dinheiro do Tesouro Selic, 20% ele vai comprar em Bova 11. Ele vai comprar IVVB 11, que é um ETF da Bolsa Americana que é muito bom. Ele vai comprar no Bito, lá no ETF de Bitcoin. Não tem problema. A parte arriscada ele pode escolher e a maior parte no conservador. O cara que já é mais avançado, tem mais dinheiro, ele pode ter um pouco no Brasil, um pouco fora dolarizado, ele pode ter Bolsa Brasil, Bolsa fora, ele pode ter um pouco mais de Bitcoin. Então, quanto mais condições ele tiver, o que faz o cara ser um investidor com mais condições, mais sofisticado? Ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter tempo e ele tem que ter conhecimento. Se ele tiver dinheiro, tempo e conhecimento, ele pode fazer, por exemplo, que nem eu e o Faca, todo dia a gente faz uma estratégia. Pô, tem um título vencendo, a gente compra outro, tem uma empresa que caiu, a gente compra, o dólar caiu, a gente compra dólar, o dólar subiu, a gente vende um pouco. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais experiência, conhecimento de mercado e tempo para praticar isso, você pode transformar essa carteira 360 que tem esses 5 passos numa baita carteira sofisticada que você pode ter China, ter Canadá, México e tal, mas se você ainda só tem
pouco dinheiro, dedica todo o seu tempo no trabalho, tem pouco conhecimento, cara, um pouquinho de Tesouro Selic e alguma coisa arriscada e você balancear, já funciona bem. Então, assim, não é que você tem que ter todo o seu dinheiro em dólar guardado num cofre na sua casa. Você pode ter um portfólio diversificado, você pode correr risco, mas a carteira tem que ter essas características, porque esses grandes movimentos, como o Faca está contando pra gente que pode acontecer, eles têm que ser vistos como oportunidade. A volatilidade tem que te fazer ficar feliz, não triste. Uma outra regra muito importante para a carteira de investimento é que você tem que fazer um investimento que você vai se arrepender de ter pouco, não de ter muito. Então, por exemplo, o Bitcoin subiu, eu tenho Bitcoin, falo, pô, por que eu não tinha mais? Deveria ter mais, mas eu tô ganhando dinheiro. É muito melhor do que você falar assim, pô, comprei Bitcoin demais. Tá caindo agora, tô tomando um prejuízo, vou ter que estopar. Então, você tem que torcer para se arrepender de ter pouco daquilo, não de ter muito daquilo. Porque se você tiver pouco, significa que a coisa está indo pro seu lado. Você se arrependeu com lucro, Entendi. ao invés de com prejuízo. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico, administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.